Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no Instituto Federal. Agradeço ao convite do professor Ricardo e muito satisfeito porque encontrar jovens preocupados, interessados com o tema da reforma protestante me deixa muito satisfeito. No ano passado estivemos aqui falando sobre a reforma, hoje emblematicamente, simbolicamente, 31 de outubro, né? Então, nesta data, numa cidade da Alemanha, um monge agostiniano, Martinho Lutero, ele vai colocar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. E aí nós vamos perceber o que essas teses, que essas teses elas desencadearam ou desencadeou um processo de desenvolvimento, eu posso afirmar, do humanismo, do iluminismo e aí das ciências, do ordenamento jurídico, das nossas relações, a nossa relação com o sagrado, a nossa relação com o divino. E notem que nós falamos de uma época onde a igreja oficial, a igreja católica, ela tinha todo o poder, detinha todo o poder, ela tinha todo o poder no sentido de dizer o que iria acontecer, o que podia acontecer, o que não podia acontecer. De forma que, antes de Lutero, outras pessoas questionaram, certo? Alguns historiadores vão até afirmar que outros questionadores eram até melhores do que Lutero. Mas em Lutero há duas coisas que são imprescindíveis. A primeira é que um homem corajoso. A segunda, nós não podemos esquecer do momento histórico. E quando eu falo momento histórico, é porque alguns acontecimentos, nós temos pessoas que são certas, mas que estão no momento errado. No caso de Lutero, nós encontramos um personagem forte, e aí diga-se de passagem que aquela região da Alemanha sempre produziu pessoas muito corajosas, e nós devemos assim à nação alemã muitas pessoas que ajudaram o desenvolvimento do mundo, com exceção de um último que no século XX, que não era alemão, ele era austríaco, provocou a Segunda Guerra Mundial. Mas nós não vamos trabalhar sobre essa figura, poderemos tratar dele em outro momento. E ao encontrarmos esse monge agostiniano com força, com coragem, de desafiar o governo papal, nós vamos entender o seguinte: não era a intenção fundamental de Lutero criar uma outra igreja. Em alguns momentos nós vamos perceber na história de Lutero um homem realmente preocupado com a fé cristã, com o desejo de que a igreja ela voltasse às suas fontes originais, com o desejo de que o evangelho ele realmente fosse algo acessível a todos e vivido na sua plenitude. É tanto que na visão de Lutero o Papa estava sendo enganado. Então notem que o desejo dele, eu acho que era impensável criar uma outra igreja, um outro pensamento religioso que não fosse o pensamento católico. Mas, uma vez quando ele vai ler
E eu recebi muitas mensagens hoje sobre Romanos 5, e eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual firmes gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, não era muito fácil você ter acesso às Escrituras Sagradas. Um cristão devoto que tivesse uma cópia, seja qual for, de um livro sagrado, da Bíblia Sagrada, ele poderia ser condenado à excomunhão ou até mesmo à morte. Eu me recordo que no século XVII, mais ou menos, um cardeal chega para o Papa e diz: olha, se nós liberarmos a leitura da Bíblia, nós enfrentaremos sérios problemas com os nossos fiéis. Porque o medo da igreja era que as pessoas tivessem acesso e, como Lutero, começassem a questionar. Um dos atributos da igreja é dizer o seguinte: fora da igreja não há salvação. Mas que igreja? A Igreja Católica. E agora chega uma pessoa dizendo: olha, vocês não precisam de igreja para ser salvos. Vocês precisam de ser justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vejam que essa compreensão, ela muda radicalmente o seu comportamento com a sua ideia de existência e ideia de mundo. Uma outra coisa que acontece, que vai desencadear no processo da reforma, é a queda de Constantinopla. O jogo político, a queda de Constantinopla, vai se dar mais ou menos em 1476, depois, mais ou menos 41 anos depois, nós vamos ter o início da reforma protestante. A questão geográfica, ela também influenciou, porque nós temos um poder em uma certa distância X, em uma certa distância Y, ou seja, Roma, muitas vezes ela estava muito distante dos seus fiéis, que até então católicos. O que ocorre? Quando eu digo que, e vocês colocaram a influência e essa revisão do pensamento protestante, é fundamental nós entendermos como era a relação do homem na Idade Média. Geralmente, não sei se vocês já quebraram esse conceito, mas quando se estuda-se um pouco sobre a Idade Média, fala-se da Idade das Trevas, não é isso? Mas não é, na verdade, esse período não é um período de efervescência. Você vai encontrar muita gente boa escrevendo, muita gente questionando e muita gente também indo para a fogueira, certo? Por causa das suas ideias. Mas nós temos uma Europa mística, nós temos uma Europa dominada pela agricultura, pelo misticismo, pelas tradições. É interessante porque as pessoas, quando morriam, elas tinham que ficar num cemitério bem distante da cidade. Em alguns locais se colocava uma espécie de arame farpado para que o morto não saísse. Então daí vocês vão perceber que The Walking Dead não é uma coisa assim tão nova. Existia esse medo, esse misticismo. O próprio Lutero, em alguns momentos da sua vida, mostra que ele é atormentado demais. É um sujeito extremamente com tormentas, e que ele vai até discutir com o próprio diabo. Ele vai dizer: você me envergonhou, você tentou me destruir. Mas esse era o pensamento do homem da Idade Média. No entanto, ele tinha uma força moral muito grande. Quando ele é convocado para se retratar e pedir perdão ao Papa, ele desafia o rei Carlos V e também diz: olha, eu não posso negar aquilo que Jesus Cristo me revelou.
Então, isso serviu porque uma pessoa questiona, e aí a questão do momento político. Porque se ele não tivesse tido a proteção dos príncipes alemães, ele teria sido morto. Porque outros tentaram. Houve outros movimentos. Ele teria sido morto. Ele teve a proteção do Estado. Muitas vezes ele é questionado pela relação que ele teve com os anabatistas, por ter mandado matar os chamados cães danados, estavam merecendo aquele tipo de morte. Mas isso é uma questão histórica. A nossa relação é outra. Por exemplo, determinados costumes que vocês não vivenciam mais, hoje nem fazem parte mais do nosso dia a dia. Com isso eu quero dizer que é importante que você tente entender a mentalidade da época, não apenas condenar, não apenas julgar. Mas há um outro personagem também que ele é fundamental para a cristalização da Reforma Protestante, e aí você não pode deixar de maneira nenhuma de falar de Calvino. Calvino ele é um excelente reformador, muito mais polido, muito mais bem trabalhado do que Lutero. As suas ideias em algum momento vão diferir, e é uma característica da Reforma Protestante, porque notem, se você tinha uma igreja que você não questionava, agora você tem a liberdade de você poder questionar. Então, por que isso? Por que disso? Nós somos justificados? Por que nós somos justificados? Isso para o pensamento humano é importante. Eu acredito que pessoas que estão sempre criticando com um desejo de crescimento são pessoas inteligentes e sua voz deve ser ouvida. Criticar por criticar, todos nós fazemos isso todos os dias. Se eu perguntasse a vocês o que é que vocês gostariam de fazer com os políticos de Brasília, eu já sei mais ou menos qual seria a resposta de vocês, não é? Mas entender o momento, entender qual é a sua posição da história, porque a palavra reforma, ela não significa revolução, e o que Lutero provocou foi uma revolução. Reformar é aquilo que está posto, mas que precisa ser restaurado, precisa ser trazido à vida como uma obra-prima. Você pega uma obra-prima e o restaurador ele vai trabalhar com aquela restauração. Mas no caso da reforma, nós vamos ver que houve um processo de revolução, porque há uma ruptura nas estruturas sociais. Há uma ruptura com o poder de Roma, e que isso era uma coisa muito séria para a época. Isso não só envolve religião, envolve política, questões militares, questões geográficas, questões de independência. E por que os príncipes alemães foram importantes? Porque eles também viram uma possibilidade de poder adorar a Deus, servir a Deus e não ter que pagar mais impostos a Roma. Vê que coisa boa? Então, para eles, isso aí foi uma coisa assim fundamental. E o trabalho também de Lutero de traduzir a língua para o alemão. Qual era a língua oficial? O latim. E latim não era uma coisa que todo mundo sabia. Não era algo que não era acessível. As missas, nas suas grandes maiorias, eram regidas, dirigidas em latim, com o padre de costas para o povo. Então vejam a dificuldade. Você ia para um santuário, ouvir uma missa, mas em latim, com o padre de costas para você, olhando para o altar-mor. Porque o catolicismo ele tem toda uma simbologia, certo? E aqui eu não quero adentrar nas questões das críticas à Igreja Católica, mas sim situar o que levou e o que motivou Lutero a questionar o que é que a igreja estava fazendo.
Então, isso que é o foco. Até porque nós, depois da reforma, nós vamos ter o evento da contra-reforma, e querendo ou não, a contra-reforma tentou colocar uma certa ordem naquilo que eles haviam desprezado. É tanto que, quando o Papa recebe a carta, a denúncia sobre Lutero, ele vai tratar aquilo ali como uma questão fradesca, como uma questão mínima, como uma questão sem importância. Algo que não deveria ter nenhuma relevância. E aí ele acabou sendo traído pela sua arrogância, pela sua ignorância, e nós vamos ver a Europa ela sendo dividida praticamente em dois blocos. Um bloco de reformadores e um outro bloco de católicos. Certo? As implicações da reforma, para mim, são fundamentais, porque notem que boa parte dos reformadores estavam preocupados com educação. Educação. Então, é o momento que nós vamos ter muitas universidades. O próprio João Calvino, ele vai trabalhar com a fundação de uma universidade em Zurique. Educação. Nós vamos perceber que a Europa, sobretudo nos países protestantes, há um crescimento da justiça social, há um crescimento da economia, da questão do valor. Aí você pode até dizer, mas aconteceu isso. Claro, eu estou dizendo que isso aí nós precisamos entender o momento histórico. É um ponto de partida. E esse ponto de partida ele vai combinar também com a própria Revolução Industrial. Então não é apenas um movimento de igreja, não é apenas um movimento religioso, mas é algo que vai mudar radicalmente as relações humanas no âmbito econômico, no âmbito jurídico, no âmbito religioso também. Grande preocupação da reforma. Um bom reformador ou um irmão reformado, ele vai dizer que é uma igreja reformada sempre se reformando. A igreja ela precisa estar sempre fazendo uma releitura do seu contexto, da sua situação histórica. O que aconteceu com Lutero foi muito importante, mas e hoje? Como é que nós nos encontramos? Como é que nós nos situamos na nossa realidade? Uma das questões que Lutero mais combatia eram chamadas as indulgências. Eu acredito que vocês saibam o que sejam as indulgências. Ao passo que nós estamos em pleno século XXI, assistindo em alguns momentos algumas pessoas prometendo as mesmas coisas ao avesso, né? Parece que nós estamos precisando de mais Luteros, de mais Calvinos, de Zwinglis, de pessoas que pensem nessa reforma, porque há um processo de estancamento ou até de involução do crescimento intelectual no presente momento que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que foi conquistado há praticamente 500 anos, em alguns momentos nós percebemos que tem sido desprezado, tem sido colocado num plano secundário. Se aquilo incomodava Lutero, as indulgências, os chamados sacramentos, a ponto dele chegar e dizer, olha, o justo, ele viverá pela fé. Quando ele afirma isso, ele está dizendo que nada vai interferir na sua vida, na sua salvação. Certo? Notem salvação humana, não é salvação de igreja. E hoje, essa preocupação que nós temos, que nós precisamos levar em consideração
sobretudo num país como o nosso, que demorou muito, os protestantes demoraram muito a chegar, mas é o que eu estava falando ontem com um colega, que no século XVIII, século XIX, sobretudo no século XIX, nós vamos ter uma influência de protestantes aqui no Brasil muito profunda. Era um grupo menor, pequeno, mas que bastante influente. Para vocês terem uma ideia, influenciaram na criação da República, batistas, presbiterianos. E hoje nós assistimos, com pesar, muitos movimentos que eles desprezam o que aconteceu na Catedral de Wittenberg, certo? Quando o Martinho Lutero ele expõe as suas ideias e que vai mudar radicalmente todo o continente europeu. Eu queria saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Eu estava pensando principalmente na tradição puritana e congregacional também, com a influência que eles trouxeram também da democracia, os congregacionais, e com governos parlamentares, com os presbiterianos. Parlamentaristas. Exatamente. E o quão distante a gente está da ideia que nossos irmãos deram, dos princípios que os nossos irmãos trouxeram. O senhor comentou sobre o cenário em que a gente se encontra no Brasil, e principalmente no mundo em geral, porque nós abandonamos a tradição dos nossos pais, que eu gosto de tratar. Mas o que o senhor recomendaria com relação a isso? Não é simplesmente ler, porque tem obras sendo publicadas, porém, eu sou de uma igreja reformada, porém, infelizmente, por mais que eu veja meus irmãos lendo essas obras, eu não vejo uma mudança às vezes, entende? De vida, de piedade. O que o senhor recomendaria para essas pessoas também? Entende? Eu recomendo uma experiência com o divino e com o sagrado, porque o ler por ler, ele só vai trazer conhecimento, certo? Só vai trazer conhecimento. Mas o que acontece, por exemplo, com Lutero? Ao deparar-se com a palavra, com a leitura, desenvolveu nele o sentimento de inspiração. Ele, com esse espírito questionador, ele aproximou-se do sagrado. E ao aproximar-se do sagrado, você só tem duas opções. Ou você muda, ou você ignora. Então vejam que aqueles que são tocados, e nós vivemos numa época, gente, que leitura é uma coisa muito fraca. Leitura é algo muito fraco. Nós lemos pouco e quando lemos mal. Não é à toa que nos concursos muitos são reprovados em português. Questões de interpretação de texto. Então, fazendo um parêntese, será que na época de Lutero era mais fácil você ter acesso à informação hoje? Hoje, né? Qualquer coisa que acontece, a jovem ela está gravando aqui, não é isso? Ela está gravando essa palestra e de repente essa palestra ela pode ir para o mundo. E aí vou sofrer algumas críticas positivas e outras negativas, mas isso é bom. Mas na época de Lutero não. Mas nem por isso ele deixou de ler. Mas ler com o objetivo de encontrar algo. No momento em que ele leu, ele percebeu o seguinte: ora, se eu não participar de tal igreja, eu vou para o inferno? Sim ou não? Não, porque em Romanos ele diz que o justo ele vive, será justificado pela fé, vive pela fé. Então, hoje nós pegamos uma Bíblia
E a primeira Bíblia, ela, diga-se passagem, ela é enorme. Parece que existe uma cópia dela na Alemanha, a Bíblia de Gutenberg. Nós pegamos uma Bíblia, por mais simples, ela traz N versões, várias naquelas notas de rodapé, e não desprezem o rodapé, leiam o rodapé, que vem dizendo algumas referências, algumas coisas importantes. E me parece que nós estamos assim, cegos, sobretudo a nossa juventude, que aí eu falo, não é apenas juventude das igrejas, a juventude como um todo parece que ela está vazia, sem uma direção. E notem que no caso de Lutero, ele conseguiu fazer toda uma mudança radical. Se nós estamos hoje numa universidade, no Instituto Federal, e nós seguimos esse modelo aristotélico, agradeçam aos reformadores, porque foram eles que deram o pontapé, foram eles que incentivaram o conhecimento da ciência. Eu não consigo separar muito a questão da fé e da ciência. Eu vejo Deus na ciência, vejo Deus na fé. Como muitas vezes eu vejo que há certas coisas que qualquer um médico ele vai dizer, olha, eu não consigo explicar o que foi que aconteceu com você, como também tenho que entender que eu tenho uma finitude de vida e que algumas coisas podem acontecer comigo, independente da minha fé ou não. Afinal de contas, todos nós temos uma história de vida, e essa história de vida, um dia, ela tem que cessar. Não é verdade? Então eu vejo que ler, mas com objetivo. Você comentou algo bem legal, que eu tenho ali também, não sei se você conhece Abraham Kuyper. Ele comentando no livro dele, Calvinismo, sobre a ciência, né? O quão importante foi a tradição protestante para o avanço da ciência. Porque, por mais que a Idade Média tenha trago muitas coisas boas para a humanidade, infelizmente o poder na esfera da ciência, ela entrega à igreja. Ou seja, que a igreja determinasse que era certo, os cientistas deveriam adotar. Se fosse errado, pessoas seriam punidas por isso. E com a liberdade que o protestantismo trouxe, graças a Deus, as pessoas hoje têm um pouco mais de liberdade de discordarem dos modelos e proporem novos modelos e teorias. E até mesmo conseguiram descobrir mais coisas que realmente eram corretas. E muitas vezes a gente vê nas nossas igrejas meio que uma guerra, fé e razão, fé e ciência. Tem até uma imagem nas redes sociais que é compartilhada, que é um cientista versus um crente com a Bíblia debaixo do braço. O cientista está com o telescópio e o crente está com a Bíblia. Como se as coisas fossem avessas entre si. Mas quando a gente vai ler, principalmente os Salmos, o Salmo 19 mesmo fala da glória de Deus revelada na criação e tudo mais, a gente vê quão importante a ciência é para nossas vidas. E o quanto a tradição protestante foi importante para a gente. E realmente a gente deveria debater esses assuntos também. Porque eu vejo que muitas vezes a gente renega esses assuntos ou diz, não, eu já sei, mas não se aprofunda tanto, o que é muito ruim, porque a gente continua simplista. Porque, se eu comentar até mesmo da leitura, que a gente tem uma leitura muito ruim, e realmente a gente tem uma leitura muito ruim, não porque faltem obras, mas porque a gente não quer procurar mesmo. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, tem uma obra que está em inglês, eu não sei inglês, mas a pessoa vai lá, pela vontade de querer aprender o que está naquela obra, baixa a obra da internet em inglês e lê o livro. Procura traduzir tudo direitinho. E esses dias recentes eu procurei aquele livro Lex Rex de Samuel Rutherford. E ele está em inglês ainda. Aí eu fiquei, meu Deus, eu quero ter tempo para pelo menos conseguir trazer algumas besteirinhas desse livro. Porque realmente, aquele livro ele é muito importante para a tradição reformada. E principalmente porque, na área do direito que eu pretendo seguir, aquele livro é quase que o pontapé do Estado de Direito. E o Estado de Direito, principalmente no Brasil, que é o Estado de Direito democrático, é algo muito importante. Que a lei, em tese, né? A lei impera. Mas infelizmente a gente não vê isso aplicado, até mesmo pela bancada evangélica brasileira. Ou seja, até mesmo os homens que nos representam mal porque não leem.
Ou seja, a falta de conhecimento dessas pessoas, entende? Nós vivemos hoje num momento que tudo é muito rápido. Então, se no século XIX você contemplava uma imagem, então você pintava uma imagem, por exemplo, em Paris, que eu sei que muitos de vocês, se não foram, irão, eu também irei, eu não fui ainda, mas se você chegar lá na Torre Eiffel, então você pintava, mandava um cartaz, um catálogo para alguém. Hoje, se você estiver em Paris, o que é que você faz? Você tira uma selfie, sim, né? E põe lá, em Paris, kkkk. Então, nós vivemos numa sociedade que a informação ela é muito rápida, nem sempre o conceito de eficiência vai dar-se bem com o de eficácia. Eficiência é como chego rápido até você, mas será que essa comunicação ela chega completa? Então, eu vejo algumas pessoas falando de eficiência e eficácia. Eficiência é aquilo que eu produzo rapidamente. Eficácia é aquilo que eu produzo e que é duradouro. Pode demorar um pouco mais, mas é um trabalho mais elaborado. Então eu tive a oportunidade de aprender isso com o professor Jorge Santana, aqui na Universidade Federal. O que acontece é que essa velocidade muitas vezes nos atrapalha. Mas é algo interessante, porque quando você tem um interesse, você vai em busca da informação, você vai questionar, você vai também procurar na sua mente saber se realmente aquilo procede ou não. Saber se os modelos que estão estabelecidos, eles atendem à nossa época ou não. Isso é fundamental. Não é o fato de ser pastor, não significa que eu seja um bom teólogo. Posso ser até um bom teólogo e não ser um bom pastor. Posso ser um bom pastor e não ser um teólogo. Ou as duas coisas. Isso vai depender de como você vai encarar a sua vida. É por isso que Lutero ele é caracterizado por essa força, porque ele vai pegar o texto do latim, do grego e vai traduzir para a língua alemã. Ele é um dos pais do alemão moderno. Ele é um dos pais do alemão moderno. E isso vai trazer, gente, uma efervescência para a sociedade, porque o cristianismo, ele é um movimento, não é um estilo de vida, mas é um movimento que ele realmente liberta o homem. Ele liberta as pessoas. Então você sente prazer em ser justo, você sente prazer em ser honesto. Honesto não é uma raridade, mas é uma característica. É por isso que muitas vezes nós estamos... Taxista encontrou o notebook não sei de quem, R$7.000, então isso vai para a rede nacional. Mas eu acredito que em outros países isso é uma coisa muito natural, porque você já foi educado daquela maneira, você foi trabalhado daquela forma. E o homem, ele é um ser social, antes de tudo. Então, algo que é interessante que um professor de Harvard ele escreveu na Veja, que eu não me recordo o nome dele, mas ele diz o seguinte: a vantagem do protestantismo sobre o catolicismo é o seguinte: se você chega num domingo, o pastor ele vai trazer um sermão e vai condenar suas atitudes erradas, você vai se arrepender e você vai mudar. Já no catolicismo, ele é judeu, tá? Ele não é nem protestante, nem católico. É um debate acadêmico. Chega na igreja católica, se tiver católicos aqui, me perdoe, mas aqui nós estamos num debate acadêmico. E o padre ele vai dizer: olha, eu te perdoo, e você sai dali livre e comete novamente os mesmos erros, as mesmas falhas. A reforma ela trouxe esse questionamento para o ser humano. Então eu passo a olhar o meu semelhante como pessoa igual, como pessoa importante, como pessoa integrante no mundo. É por isso que
em alguns países demorou, mas, por exemplo, o escravismo, logo nos países protestantes foram logo questionados. Os batistas tiveram uma influência muito grande na questão racial, da quebra da escravidão. E para mim hoje é inconcebível, sobretudo numa igreja brasileira, tratar ou falar de racismo. Por quê? E aí vem o meu conhecimento de geografia. Todos nós somos misturados, graças a Deus. Mesmo os portugueses já sofreram a influência dos mouros, dos espanhóis. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vamos encontrar o quê? Que todos nós fazemos parte deste universo. Provavelmente Jesus ele não era nem loiro, nem tinha olhos azuis, vivendo numa região tão quente quanto a nossa do Nordeste. Haja vista que, pela teoria da geografia, os continentes eram um só. E a mesma semelhança que você tem aqui no sertão, você tem nos desertos de Israel. Se vocês pegarem um mapa, vocês vão perceber que parece que estavam encaixados. Mas como foi que eu adquiri esse conhecimento? Lendo, tendo fé e recebendo a iluminação do Espírito Santo. Quem não tem esse conhecimento vai continuar desenvolvendo e trabalhando teorias que para mim são estapafúrdias, são simplesmente fruto de ignorância. Graças a Deus. O senhor comentou algo bem legal sobre a igualdade das pessoas. E isso, eu estava estudando principalmente a influência da reforma protestante na área jurídica. E esse ponto, para mim, é incrível, porque tratar a pessoa como semelhante, a doutrina do imago Dei, eu entendo que todos aqui são imagens de Deus, e por isso eles merecem honra, e que o Estado também deve protegê-los. Isso, para mim, é incrível, porque, se eu for para analisar, por mais que o cristianismo medieval tenha influenciado a ideia de justiça, que deve punir os maus e tudo mais, mas a reforma protestante ela trouxe uma ideia de justiça muito, muito, muito melhor do que o cristianismo medieval. E que muitas vezes a maioria dos cristãos eles sabem a doutrina, mas não sabem que isso está aplicado, por exemplo, na Constituição. A Constituição brasileira tem ideia de igualdade das pessoas. E é interessante que a Constituição brasileira ela vai além de simplesmente ser humano. Ela vai religião, escolha sexual. Ou seja, por mais que o protestantismo em si ele tenha várias facetas, mas principalmente a influência holandesa que dava uma liberdade maior de culto, uma liberdade maior de expressão para as pessoas, você vê que isso é uma influência protestante na construção da nossa Constituição. Por mais que nossa influência também seja um pouco católica, né? Você deve estar falando aí do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. A nossa Constituição ela recebe uma influência muito das constituições republicanas. Nossa é uma boa Constituição, mas é aquilo que eu lhe disse, é como você lê, como você interpreta e como você vai agir. Não adianta eu ter um discurso e a minha prática ela ser diferente. Por exemplo, nós temos bons procuradores hoje, alguns são evangélicos, afirmavam que o juiz Sérgio Moro era evangélico, mas ele é católico. Graças a Deus, porque independente de qualquer coisa, ele está aplicando a lei. Independente, ele poderia ser até ateu, não tem problema. Mas desde que o compromisso dele fosse com a sociedade, com a justiça. Porque isso vai fazer com que a nossa nação ela cresça. E essa reforma, planejada por Lutero, nos alcance. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui gostaria de poder entrar no ônibus sem ter medo de ter seu celular subtraído. Não é isso? Chegar em casa tranquilo, poder ter seu momento de lazer, cinema, teatro,
Isso faz parte da vida. Então, a reforma protestante ela recebe algumas críticas, sim. Houve alguns excessos, sim, mas é o que eu disse. É preciso entender o momento histórico. Nós precisamos passar por 2 guerras mundiais para entender que as guerras de conquistas são sem futuro. Ou seja, somando a primeira com a segunda, morreram mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Graças a Deus que nós não temos mais esse ímpeto. De vez em quando aparece algum maluco aí. Mas esse ímpeto de guerra. Então, a reforma ela trouxe um benefício muito grande. O acesso ao conhecimento. O acesso à mudança social. Certo? E quem faz a reforma sou eu, você, no dia a dia, quando eu rejeito ter que subornar um guarda, no dia a dia, quando eu respeito a fila, quando eu não furo a fila, quando eu não quero ser mais esperto do que ninguém, quando eu respeito o direito da pessoa, do seu ir e vir, da sua condição religiosa, da sua condição moral, sexual. É dessa forma. Então, o que acontece com a Europa é uma coisa assim muito triste, porque quando o cristianismo ele adentra, as pessoas não mais são convertidas pela palavra, pelo convencimento. Elas são obrigadas a serem batizadas, ou seja, não houve nenhuma mudança de vida, não houve nenhuma mudança radical no ser. Porque quando você muda realmente, então você diz, eu não vou fazer mais isso. Quando você tiver a consciência que Coca-Cola faz mal, você não vai tomar mais Coca-Cola. Mas enquanto você disser que Coca-Cola não faz mal, você vai beber o tempo todo. E isso vale para qualquer outra coisa. Isso vale para qualquer outra coisa. Então, a nossa Constituição ela tem essa característica republicana, mas nós devemos ser vigilantes. Eu não voto em evangélico porque é evangélico. Eu voto se realmente eu vejo que ele tem competência para exercer um cargo público. Entendeu? Na falta de opção, mas, por exemplo, bancada evangélica, você citou, não existe bancada evangélica. São deputados federais que ali se reúnem, dão nome, mas eles não governam para um grupo, nem podem governar para um grupo, eles precisam governar para a nação. Como também a bancada rosa, a bancada, sei lá, arco-íris, não sei. Cada um vai procurar seus interesses. Mas em termos de reforma, e aí eu acho fundamental essa palavra, uma igreja reformada sempre reformando no sentido de descobrir qual é a necessidade do jovem no momento, qual é a necessidade do idoso, da criança. Nós estamos caminhando por onde? Amanhã eu posso ter aqui juízes, promotores, médicos, engenheiros, presidentes, quem sabe, né? E aí? O que de fato esta data de hoje ela representa na sua vida? Qual o significado na sua vida? Então, é nesse aspecto que não ficar apenas no discurso vazio, mas trazer isso para a realidade. Quem sabe até para as nossas igrejas que precisam, em algum momento... Eu faço parte de uma igreja histórica, que não tem muito a ver com a reforma, porque os batistas surgem do século XVII, mas eu fico muito apreensivo, gente, quando eu vejo determinados exageros hoje no meio chamado evangélico, porque coisas que Lutero combateu, outros reformadores perderam suas vidas, perderam sua pai, sua casa, mulher, filho, para dizer que determinadas coisas estavam erradas. E hoje nós temos o resgate de algumas práticas medievais e hoje não vem mais da Igreja Católica.
Eu me recordo que na Idade Média, por exemplo, quem fosse considerado santo, Pedro Paulo, né? Você que tem o nome de apóstolo aí 2 vezes, se você fosse considerado santo em vida, você poderia morrer, porque as pessoas iriam matar você e dividir seu corpo e vender suas partes. Claro, o homem é santo. Então imagine o dedo mindinho desse homem, o que é que pode fazer? É tanto que pedaços da cruz de Cristo rodou pelo mundo todo. Eu acho que é maior do que a muralha da China. É trazer realmente a palavra de Deus para a nossa realidade, para o nosso momento, para o nosso mundo, para que nós possamos mudar. É manter sempre essa esperança. Então olhem para Lutero, ele vivia numa região, numa condição muito pior do que a nossa, e não se calou diante das injustiças. E nós, muitas vezes, nos calamos. Há uma frase que é atribuída a Martin Luther King, eu não sei, que ele diz assim: não é o silêncio dos bons, mas não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Teu nome? Claudemir. Laudemir. Então, Laudemir está trazendo essa... Nós não podemos ficar calados. Não é entrar no ativismo religioso, mas trabalharmos para que a nossa sociedade, sobretudo a nossa realidade, ela possa ser melhorada. O Senhor me fez pensar muito na tradição puritana. É uma das tradições que eu mais admiro, apesar de tantos erros também. Com os puritanos eu pude aprender que a fé não se limita a algo meramente intelectual, mas também ela abrange a todas as áreas da vida. A gente falou da ciência, o Senhor também comentou da educação. E como os reformadores também pensavam nessa campo da educação, eles até, alguns reformadores eram tão a favor à educação pública também. Né? E eu fiquei pensando agora em como a igreja se distanciou disso. Porque a igreja, ela entendia que deveria levar a educação para o povo. Mas será que hoje as nossas igrejas protestantes pensam em dar educação para o povo ou simplesmente EBD em dia de domingo? Entende? A própria proposta da EBD... Quantos aqui são evangélicos? Todos. Você está meio lá. Então, eu não sei todas as igrejas têm EBD? Tem, né? Algumas igrejas elas não acabaram com a EBD. Escola de líderes. Então, a EBD, ela surge num momento crítico. O cidadão lá da Inglaterra, ele vai perceber que as crianças elas não tinham conhecimento, estavam sem futuro. Então, foi um momento que ele pegou aquelas crianças e começou a ensiná-las. Então, a função da EBD não é só preencher o domingo, não. É realmente trazer conhecimento. Mas aí a questão, será que hoje a igreja realmente tem trabalhado com a educação voltada para o crescimento dos seus membros ou da sua comunidade? Será que os nossos professores também estão preocupados com isso? Será que realmente nós estamos preparando líderes? E realmente às vezes eu percebo que líderes eles não são preparados, eles já nascem prontos. Então Lutero foi um sujeito desse tipo. Ninguém dava nada por Lutero. Advogado, tendo uma crise, pede a proteção, se não me engano, a Santa Ana. Se ele saísse daquela crise, ele vai prometer seguir fielmente um questionador. Nós já percebemos que em relação a outros reformadores, ele era um homem simples, bruto, isso é tratado por algumas pessoas, mas é um sujeito que enfrenta a sua realidade, enfrenta os seus desafios e é um vencedor. É um vencedor. Recentemente uma colega minha, ela disse, não gosto de Lutero. Eu disse, bem, você não pode gostar de Lutero, mas que ele realmente teve um papel fundamental, teve. E tem.
E para que ele possa ter esse papel, é necessário que a juventude, que vocês façam a diferença no período que vocês estão aqui. Entendeu? Então a minha geração foi uma geração praticamente perdida, porque os ícones morreram, desapareceram. Eu acho que hoje também vocês têm a ausência de alguns líderes, tanto na política, na música, também na literatura. Então, mas é necessário que novos líderes eles surjam e influenciem. Então a proposta da escola bíblica era de alcançar as crianças da Inglaterra e não deixar o sagrado. Porque o que acontece hoje na Europa? Nós percebemos que em alguns momentos a Europa ela cresceu economicamente, justiça social, saúde, certo? É tanto que provavelmente, vou citar aqui, mas depois você apaga, a Universal, ela não faz sucesso na Europa. Por quê? Ninguém vai lá para estar curando câncer com oração, alguma coisa, não. Vai para os hospitais. Não é verdade? Então, quem está com dor de cabeça, é melhor você tomar uma aspirina. Se continuar, procure um neurologista. Ô Pedro, pastor, quando a gente verifica, Pedro, esse período da reforma, eu gosto muito de olhar a situação da Alemanha. É verdade? E qual era essa situação da Alemanha? Era que a maior parte realmente a maior parte da população era de camponeses. E esses camponeses, eles tinham que dar o dízimo, a maior parte do dízimo, para a Igreja Católica. E ao mesmo tempo despertava no século XVI o espírito do nacionalismo, do amor à pátria, porque ali surgia, durante aquele período, as monarquias também nacionais. Está entendendo? A monarquia, durante aquele período, foi algo muito forte. É por isso que, quando a gente observa a reforma, quando chega Henrique VIII na Inglaterra, o que ele mais se revoltou contra a própria igreja era porque existia um Estado, que era com Henrique VIII. E ele tinha que mandar parte daquele dinheiro para o Vaticano, né? Está entendendo? Então, a disputa entre o Estado agora, um Estado, quando eu falo em Estado, é um Estado politicamente falando, né? Um Estado soberano, com terras, com exército, cobrança de impostos. Então, aquele imposto que era arrecadado era para o Vaticano. Então, o rei começou a questionar: como é que pode? Quem é que manda agora? Sou eu o rei ou é justamente o Papa? Até então, na Idade Média, com autoridade máxima. Então, esse espírito do amor à pátria, esse espírito do nacionalismo, do amor às novas nações que surgia, foi algo extremamente também importante. É por isso que o pastor Gustavo falou sobre a parte da educação. Não é verdade? Que quando a gente percebe a Idade Média, e se chama a chamada Idade das Trevas, não é tão essa Idade das Trevas. Já vai haver o quê? Um sentimento, já vai surgir um desbloquear também das pessoas. E a gente vê que também durante o período da reforma, o que é que aconteceu? É o sentimento do homem como centro da razão. Não é mais aquele teocentrismo enraizado na Idade Média, como o pastor falou. Né? Você é santo da Idade Média, então vamos pegar você, um dedinho seu vai fazer um grande benefício. Está entendendo? Então a gente tem que verificar esse contexto. A imprensa ajudou, não é?
a monarquia, a própria burguesia também incentivou os monarcas a colocar, como quem diga assim, eu coloco você como rei, mas também nós queremos prestígio político. O humanismo. Eu estava pensando no humanismo agora. Os senhores acham que, devido à influência do humanismo no protestantismo, trouxeram consequências más que são sentidas hoje, sim ou não? Por exemplo, o liberalismo teológico. É uma influência humanista ou é algo que os liberais pretendiam responder aos humanistas? Olha, eu posso dizer, pastor, eu acredito, sabe, Pedro, a minha opinião. E qual foi a pergunta central aí? O que é que você disse? Se o humanismo trouxe a influência má para o contexto cristão, trazendo para a gente o liberalismo teológico, não, eu acredito que o humanismo foi o desbloqueado propriamente ligado ao renascimento. Está entendendo? Quando a gente fala em renascimento, renascer desbloqueadamente, reviver a cultura, as culturas principalmente, a cultura grega e a cultura romana. A valorização do homem aí, nesse momento, não quer dizer que ele, pelo contrário, ele vai ter uma nova forma de viver, uma nova maneira de agir, mas isso não vai fazer com que este homem se distancie de Deus. Pelo contrário, com a livre interpretação, se a Bíblia passou a ser o livro mais lido em toda a Europa, consequentemente, se a Bíblia passou a ser o livro, ou o livro mais lido em toda a Europa, estava despertando o interesse do indivíduo nas questões teológicas e nas questões pessoais também, do individualismo. Até então, esse individualismo, ele antes não era enraizado. A valorização do homem só passa a ter o valor do homem no seu sentido, em todos os sentidos, principalmente no sentido intelectual, a partir do renascimento e a partir do humanismo. Agora, isso não distancia, pelo contrário. Quais os princípios centrais da reforma protestante? A gente vê a justificação, como o pastor falou, a justificação da fé, essa é a explicação teológica, mas é a valorização do próprio homem como pessoa. Não é isso, pastor? Eu entendo que ao longo da história nós temos período de fé e temos período de ateísmo. O movimento que você citou, ele realmente, em determinada parte da história, nós vamos perceber que a igreja, ela perde essa influência. Se na Idade Média nós temos uma igreja que influencia, a teologia sendo a mãe de todas as ciências, para vocês que não sabem, ciência, a teologia em algumas universidades ela nem é mais tratado como ciência. A teologia já foi a rainha, então a mãe de todas as ciências, então matemática, filosofia. O que acontece é que isso que você é um nicho muito maior, porque o humanismo, em alguns aspectos, trazer o homem como a razão de toda a existência, vai tentar matar essa figura do divino e do sagrado. Nós vamos perceber em alguns movimentos, até movimentos literários, como, se eu não me engano, parnasianismo, simbolismo, já uma vez que no arcadismo nós vamos ter muita presença, e no barroco nós vamos ter muita presença do sagrado, vai sempre existir, uma geração sempre vai ter um conflito. Então no século XIX isso aí ficou bem patente. Então eu imagino a dificuldade que Charles Haddon Spurgeon tinha de pregar na Inglaterra, porque
A ciência é um momento que a religião ela é muito combatida, é um momento que ela é muito questionada, certo? Então, isso que você fala de liberalismo, de fato, pode, mas há uma coisa que eu acho que é inerente a todo ser. Nós nascemos com o desejo de crer em alguma coisa. Semente da religião, como descobre. Então, se você não... É por isso que às vezes você vai pegar em algumas comunidades, alguns povos, que eles não têm nada a ver com o cristianismo, mas eles adoram o sol. Ou seja, dentro da sua visão de mundo, ele crê em alguma coisa. Então, mesmo que haja essa tentativa de sufocamento, a religião ela sempre vai ter uma prevalência, porque nós precisamos saber quem somos, para onde vamos. Isso é uma coisa inerente na existência do ser humano. Então, o humanismo contribui, mas em um certo momento ele afastou muita gente. É tanto que, quando nós falamos de reforma protestante, se nós olharmos, por exemplo, hoje a Alemanha, que nós citamos aqui como um exemplo, na produção literária, na produção da música, da teologia. Será que hoje as igrejas estão comemorando mesmo? Ou elas estão apáticas, apenas olhando para o momento histórico? Eu não vejo a reforma protestante apenas como um momento histórico, mas como um desencadeamento do desenvolvimento do ser humano, aí uma palavra humanista, mas trazendo ordenamento jurídico, ordenamento educacional. Mas hoje a gente olha para algumas igrejas e dizem que algumas igrejas na Alemanha, algumas igrejas históricas, tanto da Alemanha quanto da Inglaterra, hoje se tornaram boates. Porque não tem mais gente. As pessoas deixaram de acreditar na fé, deixaram de... Simplesmente adquiriram tanto conhecimento, tem aquele princípio de Sócrates, né? Tudo que sei, nada sei, você vai viver muito tempo bem feliz. Porque há certas coisas que dá para você entender, há outras coisas não dá para entender. Quer ver uma coisa interessante? Alguém pode me explicar por que lá no Everest tem uma flor bem pequenininha lá, os ventos batem com bastante força e ela não consegue ser arrancada, mas se você pega com a força do seu dedo, vai lá e tira. É Deus. Muitos cientistas são cristãos. É porque nós nem sempre temos acesso a alguns artigos cientistas, de ciência, científicos. Tem muito artigo. Mas tem muitos artigos que muitos falam, são cristãos. Ser cristão, muitas vezes, num ambiente como esse aqui, a pessoa tem até vergonha de dizer que é evangélico. Cristão, né? Então, tem os agentes secretos também, você só descobre que o cara é cristão por algum motivo, por alguma contingência de vida. Então, tenha orgulho de ser cristão, procure conhecer a sua igreja, procure conhecer a sua história. Isso é fundamental para que você possa se firmar como pessoa. Não seja igual a todos aí na onda. Então, o que marcou Lutero foi porque ele foi diferente. É tanto que ele recebe a bênção lá do seu mestre, do seu guia espiritual, dizendo: olha, eu te libero, porque a obra que você tem que fazer é muito grande. Vá em nome de Jesus. Então ele renunciou à sua ordem agostiniana, e por isso que nós estamos aqui, praticamente 500 anos depois, falando sobre esse personagem e vejam a abrangência do que nós falamos aqui nessa tarde. Foi muita coisa. E eu espero que vocês deem continuidade nessa... Eu quero só deixar assim, tá entendendo? Não na parte assim teológica, né? Por isso eu não quis também ser um dos participantes. É que a reforma não foi um movimento isolado. Está entendendo? Então vocês que estão estudando história ou já estudaram aqui no Instituto, não se esqueçam desse detalhe. Não foi um movimento isolado, solto, perdido no tempo e no espaço.
mas um contexto econômico, político, social, em que o mundo naquela época estava em plena transformação. Os grandes descobrimentos, não é? Isso daí, né, as grandes navegações, já falamos sobre o renascimento, o humanismo, entendeu? Então, o que é que acontece? Você veja aqui no Brasil, por exemplo, Portugal, como era um país católico, ele tenta imediatamente difundir suas ideias do catolicismo aqui na América do Sul, como se fosse um confronto ao catolicismo. Está entendendo vocês? Protestantismo, né? Não é verdade? E você veja, você observe o nosso Brasil, o Estado brasileiro, eu digo mais em termos politicamente falando, analisando de forma política, quando a gente começa a analisar o Estado brasileiro, não é? Então veja que nós temos aí, né, Baía de Todos os Santos, né, Cabo de Santo Agostinho, né? Os portugueses começaram a conhecer e damos o nome do santo do dia, Cabo de Santo Agostinho, aqui tão pertinho nosso, né? Então vamos colocar Baía de Todos os Santos, e assim vai. Então, naquele momento, a Igreja Católica, ela não queria perder seu espaço por hipótese nenhuma. Então vamos para o Novo Mundo. Qual era o Novo Mundo? Aqui, principalmente a América do Sul e a América Central e a América do Norte. Aí você já sabe perfeitamente. Eu pensei agora num caso, o senhor contou esse... Eu quis falar deste assunto para não só ficar como um ponto de apoio, justamente para que o aluno ele fique bem centrado naquilo que ele está falando. Eu dizia muito para as meninas do SEC, do Seminário de Educação Cristã, gente, viu, pastor, quando nós estávamos lecionando essa disciplina, eu dizia assim, olha, veja bem, vocês quando forem dar um estudo, verifique o período, a época, os acontecimentos, não jogue algo solto, não é? Está entendendo? Não estou me referindo aos palestrantes de um modo geral, até porque você colocou isso bem teologicamente, não é verdade? Não botou, mas eu como tinha só que fazer essa conotação aí, né? Porque muita gente pensa, né? Aconteceu, a gente verifica, né, pastor? Por exemplo, você pega um livro de Zaqueu, o professor Zaqueu, ex-reitor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ele começa a colocar as perseguições que houve aqui no Brasil desde o século até o século agora, o século passado, década de 60, 70 ainda, ele começa a colocar. Principalmente ele destaca também no seu livro as perseguições que houve durante o governo de Getúlio Vargas e durante a década de 70. O que foi então a década de 70? Foi a plena ditadura que nós vivemos. Está entendendo? Eu era muito jovem, tinha 16 anos, 13 anos, quando começou justamente o período da ditadura militar. Dos 13 aos 30 anos, né, é um período bem, né, significativo. Mas pegamos esse período, Educação Moral e Cívica, o SPB, né, tal. Está entendendo? Então é preciso nós entendermos isso. E ela teve a sua importância, que hoje deveria ser, eu acredito, né, que nós, cristãos, sejam católicos, ou, não, principalmente, não digo nem
católico em si, principalmente, não resta dúvida, o cristão da corrente protestante, né? Mais uma força, um apoio, o legado que os reformadores eles deixaram na história mundial para nós. E como igreja hoje. O senhor citou uma coisa interessante, referente principalmente à ditadura militar. E nesses dias tão conturbados, me entristece muito ver alguns cristãos apoiando a volta da ditadura militar pela confusão que está tendo no cenário político do país. Todo mundo sabe, eu sou calvinista e eu leio muito Kuyper, estou começando a ler Hermann Weber também, filósofo, e gosto muito de Althusius também, que foi recomendado até por um dos palestrantes, Vinícius Pimentel. Mas ver o meu povo apoiando um sistema que é errado, deveria gerar vergonha a essas pessoas, porque o sistema protestante e a tradição protestante em si, eu estou entrando no caso de Lutero, porque Lutero um dos entraves que eu tenho com Lutero é o fato dele acreditar que o Estado sim ele pode controlar a igreja. Eu tenho muito problema com essa concepção política. Mas se você vê como é que pode meu país, que tem grande parte de evangélicos, apoiar uma coisa que não faz parte da nossa tradição, entende? E que não foi bom para o meu país, entende? E 2018 está chegando e as coisas parecem que não têm mudado para melhor, entende? E foi o que o Gustavo falou. A nossa falta de leitura, a nossa incompetência mesmo, o nome é esse, incompetência e burrice. E se a gente não tomar cuidado, sim, a gente vai perder determinados direitos. Sim, a gente vai tirar direito de outras pessoas também, porque se conversa isso também, e até mesmo em academias, mas a gente não tem feito nada, a gente tem concordado. Isso, sim, é para nossa tristeza também. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, eu estou lendo Zygmunt Bauman. Ele é um rapaz, ele é da Escola de Frankfurt, e ele faz uma crítica bastante aos tempos modernos. Tem 90 anos, viu? Você falou que ele é um rapaz, ele tem 90 anos. Né? Eu sei. Mas eu considero uma leitura muito boa, apesar de discordar muito dos pensamentos deles. Mas, a ideia de que os tempos são líquidos, a moral é líquida, tudo é relativo e vai sendo mudado de acordo com a cultura e tudo mais. Você vê que as igrejas protestantes estão adotando esse sistema de pensamento. E eu culpo também o liberalismo por isso. Porque se a escritura deixa de ser regra de fé e prática, e eu estou num tempo em que tudo muda, os conceitos mudam, o que é certo e errado depende, se eu não tiver minha norma de regra de fé e prática, sim, eu vou entrar em qualquer porcaria que me colocarem. Exemplo, a igreja dos Estados Unidos, a presbiteriana dos Estados Unidos, eles adotaram o sistema do casamento homossexual. Outras igrejas da Europa já aceitavam isso há muito tempo. Ou seja, você vê que, infelizmente, parece que as coisas estão desandando justamente porque a gente abandonou a tradição dos nossos pais. E qual o dever de cristãos, principalmente que estão crescendo ainda, é estudar essas pessoas. Mas você vê que parece que não tem nem preparo dos pastores que estão pregando hoje. Não houve preparo. Até Paulo Júnior, não sei se você conhece, Paulo Júnior faz uma crítica aos pastores e aos crentes hoje em dia. Ele fala assim: se você se converteu há 20 anos atrás, duvide da sua salvação. Porque a coisa está tão difícil que se falar que é crente é algo realmente a se duvidar, principalmente em questão de testemunho. E ver a tolice da igreja evangélica, que em vez de avançar, tem regredido cada vez mais ao misticismo. O senhor citou principalmente a igreja medieval, e sim, a gente tem caído no misticismo. Quando eu vejo cristãos indo para esse negócio de fogueirinha santa, vamos queimar pecado, vamos morar em monte, aí eu fico olhando assim, qual a necessidade disso? Nós temos a Bíblia, a nossa tradição, e ela demonstra que isso é errado. Na verdade, se a Bíblia é suficiente, a própria Bíblia poderia mostrar que não estava errado.
autoridade das Sagradas Escrituras. Exatamente. porque E o nosso pensamento político deveria mudar também sobre isso. essa é uma das características da reforma, mas é aquilo que eu falei. Essa reforma, ela não começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, no momento em que você situa-se no mundo, entende que existe algo a mais, é o poder do convencimento. Mas você tem que se convencer primeiro, não é o que eu tenho que convencer alguém. Então, nós não trabalhamos muito com fidelidade das Escrituras. Nós não trabalhamos nem fidelidade com nossos colegas, às vezes. Nós não trabalhamos no sentido de honra, quando nós não somos pessoas honradas. Então, são valores que estão arraigados no cristianismo que você tem que descobrir dentro de você. É aquilo que eu disse, é você não se comportar de maneira leviana. Saí de casa e não paguei o IPVA. Aí chega o guarda, então você oferece lá, sei lá, qualquer coisa lá para ele. Então você também você é tão corrupto quanto aquele sujeito lá que está lá em Brasília, que às vezes nós condenamos demais o político, mas eu sinto que às vezes essa condenação é inveja porque ele está lá e a gente não está. Porque se tivéssemos oportunidade, estaríamos fazendo a mesma coisa, certo? Porque nós não temos isso, nós não barramos as coisas erradas. Aí, o que acontece? A reforma ela tem que existir dentro de você. A igreja, o que é a igreja? É uma comunidade de pessoas regeneradas, transformadas. Não existe evangelho por adesão, existe evangelho por conversão. Nós deixamos de falar a palavra conversão. Conversão é mudança radical de vida. E aí você tem o desejo de você conhecer. Por exemplo, hoje nós construímos muitas igrejas, temos até o Templo de Salomão, uma réplica do Templo de Salomão. Mas precisamos de quê? De escolas, de hospitais, mais do que isso, de bons médicos, de médicos humanos, que não entrem no processo da academia, da desumanização, e que olhem para o indivíduo apenas como uma unidade de carbono que pode ser finita. Porque quando isso acontecer com você, então peça misericórdia a Deus. Mas quando você encontra um médico que é humano, um pastor que é humano, que gosta de trabalhar com pessoas, que não seja dado ao quê? Como diz as Escrituras, ao vinho, ao dinheiro. A cidade, ela cresce. E aí, nesse aspecto, eu admiro Calvino, porque Calvino, a obra de Calvino é uma visão da cidade, não é uma visão apenas do unitário, mas é do coletivo. Se a cidade vai bem, gente, nós vamos bem. É como eu disse a você entra num ônibus preocupado se alguém vai roubar ou não seu celular. Aí você assiste aqueles documentários da Europa, você fica aqui morrendo de inveja. Como eu queria que meu Recife fosse assim, Olinda fosse assim. Mas não, você já vai. As meninas têm que esconder o celular em algum canto aí para poder. Os meninos também. Já levaram 5 de caráter. A filha dele já teve 5. Já 5 identidades já. Então, 5 identidades. Teve que tirar agora. A abrangência, aí você fala da questão da ditadura, falta de conhecimento, porque a igreja luterana, num determinado período, ela se aliou ao nazismo. Por conveniência, por covardia, mas ela se aliou. Então, como é que uma igreja luterana, e a ideia do nazismo era criar uma própria igreja nazista. Mas os pastores, eles se renderam. Aí, se eu não me engano, teve um pastor luterano que disse: num dia sumiu um vizinho meu, um outro dia um amigo, um outro um rabino, e agora estou indo eu para um campo de concentração. Porque às vezes falamos de fidelidade, de honra, mas nós não somos tão corajosos assim. Na hora da dificuldade, nós nos calamos. E é por isso que às vezes a impiedade, ela pode crescer, tá certo? Absorvemos demais o que nos colocam
É a nossa geração que é o fast food, é o McDonald's. Então todo mundo quer aceitar todas as coisas, as sociedades líquidas, as relações líquidas que Sigmund Bauman trabalha. E não é assim, gente. Não é assim. Eu, como cristão, eu tenho que ter um posicionamento em certas coisas. Isso não significa que eu serei preconceituoso com ninguém. Mas se alguém perguntar para mim, pastor, o que é que o senhor acha sobre isso? Eu tenho que ter uma resposta. Eu sou ministro do Evangelho. Eu fui chamado para um objetivo. Como você também pode ser juiz, advogado, médico. E como cristão, Deus ele vai cobrar isso de você. O que você está fazendo para que sua sociedade, para que seu mundo seja melhor? Para que sua igreja seja melhor? A questão do o relativismo é uma coisa assim terrível, porque o próprio relativismo hoje ele está fragmentado, porque se tudo é relativo, nada é absoluto, então você pode fazer tudo, quando na verdade eu não posso. É uma das grandes discussões no curso de Direito também. Minha irmã, ela tem sofrido muito por isso, porque ela tem visto que a base filosófica do direito não é Aristóteles mais, né? Por exemplo, o conceito cristão também. Agora é os sofistas. São os sofistas, porque o que um sofista era na época dos gregos? Ele questionava a validade das coisas. Por que eu faço isso? Porque os deuses me impõem, mas se os deuses existem, se os deuses não existem, eu posso fazer isso. Isso é certo, mas por que na outra sociedade é errado? Por que eu tenho que fazer isso? Não, é relativo. E sim, o relativismo infelizmente chegou na área de direito. E a gente vê isso constantemente. Um caso muito interessante que minha irmã contou, não é relativo à relação de moralidade e tudo mais, mas você vê que é uma quebra do Estado de Direito, porque o caso foi o seguinte: o cara trabalhava no jogo do bicho. O jogo do bicho não é validado aqui no Brasil, é ilegal. O jogo do bicho quebrou quando ele trabalhava e ele pediu direitos trabalhistas ao dono. Aí eu fiquei, sim, ele tem uma série dele, é comprovado que ele trabalha? Não, ele não tem que pedir nada de direito de trabalho. Ele foi pro Supremo e ganhou. Aí eu fiquei, mas o trabalho é legal, então quer dizer que um traficante agora, pronto, fechou a boca de fumo, pronto, vai ganhar o direito trabalhista dele, não pagou, paga o FGTS do rapaz. Não pode. É por isso que é importante, gente. Nós estamos vivendo um momento da humanidade onde o relativismo ele ganha muita força. Na verdade, no relativismo, cada um de vocês tem a possibilidade de construir a sua própria verdade. Certo? Então não existe mais um conceito de verdade. Agora, cabe a cada um, principalmente a maioria que professa uma fé cristã, é ter o foco. Vocês já ouviram essa expressão? Vamos ter o foco? Então pronto. Então, o cristão, eu sou regido por quê? Pelas Escrituras. Ela é minha regra prática. Então, se eu tenho isso em mente, e se eu coloco isso na minha vida, fica mais fácil. Porque, independente de qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento, eu posso até ouvir, mas eu sempre vou estar voltando às minhas fontes. As minhas fontes. Geralmente é muito comum as pessoas criticarem assim: a Bíblia foi escrita por homens. E claro que foi escrita por homens. Não foram os ETs que escreveram, nem outras entidades, foram escritas por homens. Então, através do processo da inspiração. Através da inspiração, claro. E uma coisa que é bonita na Bíblia é porque ela mostra os acertos e os erros dos homens. Quer ver um só? Nós falamos muito de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que muitos nós ouvimos? Mas nem por isso Davi foi um rei, um chefe militar, guerreiro, matou muita gente, planejou e arquitetou a morte de um general para ele poder consumar a traição, né? Esconder
o adultério, um homem que poderia ter qualquer mulher, mas a Bíblia não é omissa não, ela aponta lá o erro lá, e no Salmo 51, Davi vai estar dizendo: pequei contra ti, somente eu. Então, isso mostra o quê? Compromisso com a verdade. Então, tem coisas que você não vai entender. Se você colocar Lutero e Calvino para discutirem sobre livre-arbítrio e justificação e predestinação, os dois nunca vão chegar a um consenso. Mas se há uma coisa interessante: os batistas eles foram evangelizados pelos batistas calvinistas. Eu estou rindo, né? Não sei. Não, é porque isso é um negócio, estão me extraindo demais o pessoal lá da turma de teologia bíblica do Antigo, né? Aí fica aí instigando, né? Essa parte, né? Então, mas o que é que nos une? A Bíblia. Então, regra e fé. Certo? Então, como eu disse a vocês, os batistas foram evangelizados pelos batistas calvinistas. E há quem diga que calvinista não gosta de evangelizar, porque se você já nasceu predestinado, então eu não entendo como é que historicamente os batistas foram evangelizar. Então, certas distorções, certos pensamentos que não têm sentido. Então, quando nós falamos em Estado brasileiro, nós somos cidadãos brasileiros acima de tudo. Quando eu pago meu imposto, não me perguntam se eu sou pastor batista ou não. Querem que eu pague meu imposto, meu ICMS, meu ISS. Então, nós somos cidadãos, nós precisamos lutar por um Estado que seja justo. E às vezes nós, pelo fato de estarmos desesperançados com a política, e a política mostrou isso agora, é que muitas vezes nós temos ideias da ditadura como se ela fosse resolver algum problema, e não vai. Bem ou mal, a democracia ainda é o melhor sistema de governo, com suas falhas ou não, porque nós podemos falar, mas na ditadura não. E a gente vai ver que ela pode ser uma ditadura política, religiosa, de etnia, certo? Então, alguns ficaram em silêncio, né? Alguém gosta? Uma coisa interessante. Teu nome é? Carlos. Carlos. Quando estavas falando algumas coisas, estava pensando nessa questão da gente viver essa reforma, sendo que viver essa reforma nas pequenas coisas da nossa vida. E eu estava me lembrando de uma frase, um conto de Lutero dizendo que um sapateiro foi perguntar a ele, não sei se vocês já escutaram a história, e o sapateiro queria glorificar a Deus, e Lutero disse: faça o seu trabalho bem feito e venda por um preço justo. E você vê assim que é necessário assim, a gente pegar a palavra de Deus e tentar realmente fazer com que ela entre no coração. Na verdade é o Espírito que faz, né? Mas a gente tem que buscar isso. E não só isso, mas cheio do reino, a gente manifestar isso ao mundo. E eu fico pensando que às vezes falta isso no cristão. De realmente buscar a palavra de Deus, buscar a verdade e tentar espalhar isso. E uma coisa também que foi falada é de ver o contexto. Que às vezes eu fico percebendo que muita gente atualmente quer tentar forçadamente viver os costumes que haviam antes na reforma. Tentam, bora reformar a igreja. O que é reformar? Viver o que estava vivendo naquele tempo. Mas a gente sabe que é outra cultura e outras necessidades atuais. É interessante a gente tentar enxergar isso e tentar ver quais são as problemáticas de hoje. E como cristão, como é que a gente pode trazer o reino, né? Restaurar isso, restaurar a política, restaurar a questão artística, restaurar o homem de uma forma bíblica. E é uma das coisas que eu vejo assim, que falta na cristandade, né? Às vezes a gente quer viver uma bolha, ou quer viver um tempo passado que não tem mais como viver aquilo. Se esquece do hoje.
achei interessante essa questão. Eu ia pontuar esse comentário. Muito bom, porque você não pode pegar nem sempre técnicas que você utilizou no passado para se aplicar à sua realidade. Por exemplo, vou usar uma linguagem mais assim do esporte. Eu pego a seleção de 70, né? Seleção de 70, e vou jogar contra a seleção da Itália atual. Quem vocês acham que vai... Qual a probabilidade da seleção de 70 ganhar com a da Itália de hoje? É muito pouco. Porque os jogadores daquela época tinham um estilo, se alimentavam do jeito. Hoje, até o seu secar, o pessoal sabe se está alto, se está baixo. Houve uma evolução física no campo do esporte. Será que uma empresa da Revolução Industrial ela teria o mesmo sucesso hoje? Provavelmente não. Por isso que é importante você fazer uma leitura do seu tempo, da sua situação, para que a igreja, os cristãos possam realmente atender à necessidade da demanda, que é grande, porque eu disse a vocês que nós somos programados a acreditar, nós cremos em alguma coisa, e nós vemos muitas pessoas sedentas. E quando você chega numa igreja, como Pedro Paulo falou, que ela lembra mais o que está aqui fora, então qual é a diferença? Não é melhor ficar aqui fora logo, né? Ter que estar ouvindo aqui alguma charopada, alguma coisa que não tem nada a ver, fica logo fora. Mas quando você entra numa igreja genuinamente cristã, que a comunidade ela está comprometida com a palavra, independente de qualquer outra coisa, as pessoas elas são impactadas. E lembre-se que logo no começo eu disse, quando você tem um encontro com o sagrado, duas coisas acontecem com você. Ou você aceita, ou você rejeita. Não tem como você sair dessa realidade. Então, que essa data de hoje, ela tem esse simbolismo, traga à nossa memória a nossa responsabilidade, que nós somos, querendo ou não, indireto ou indiretamente, também frutos dessa reforma, que aconteceu no passado, reflete hoje. No Brasil realmente demorou mais, porque existia a contra-reforma, ela proibia a presença de protestantes, de judeus, certo? Então ela trabalhou e, ao contrário do que se diz, não foi nem tanto Portugal, mas a Espanha foi o país mais anti-protestante que já teve. Na União Ibérica foi que nós sentimos muito isso aqui. Então os nossos judeus saíram daqui e foram fundar Nova York. O que foi que nós ganhamos com isso, eu não sei. Mas eles foram fundaram Nova York e nós ficamos aqui. Então, que esse desejo de vocês, assim, do conhecimento, em querer transformar e ser transformado, transformar a realidade e ser transformado por Deus. Isso é algo que é fundamental, que é a nossa sociedade, que vocês possam ocupar postos chaves na sociedade e serem reconhecidos. Olha, fulano é cristão, e sem vergonha, né? Tem que não ter essa vergonha de se denominar como cristão. Então isso aí é fantástico, e por isso que nesse aspecto eu gosto muito de Calvino, porque as autoridades elas tinham que vir até Calvino para ele abençoar. Então o prefeito, o governador, juízes eram todos abençoados pela igreja. Vejam que como a autoridade da igreja era importante. Aí você olha para Zurique, o crescimento, o florescimento que a igreja, que aquela cidade teve. Conforme eu disse, é impossível nenhum sistema ser totalmente perfeito. Todos eles têm falhas. Mas o legado de Lutero, Calvino, está aí o exemplo aí da Europa. Tá? Então, eu acredito que... Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não sei se mais alguma pergunta.
poderíamos encerrar agora. Que mais algo? Não, obrigado. Sobre, assim, justamente que apesar do conhecimento muito consagrado que o Lutero teve quando ele estava ali naquele país, diante das caras do joelho, que ele, aquela voz ecoava naquele dele, o justo verá, o justo verá. Que ele não só leu, ele fez o que o salmista disse, né? Escondeu a palavra. E vocês sabem que ele era agostiniano, né? E Agostinho de Hipona tem um encontro semelhante, né? Agostinho de Hipona, ele era um homem que tem uma experiência que aquela voz dizia, leia a palavra, leia. Então, é isso. Eu espero que o Espírito Santo incomode vocês nesta tarde, né? Para que vocês possam estar sempre sendo instigados a ler de forma saudável, de forma crítica. A Bíblia ela não tem medo de ser criticada. Ela tem medo de você usá-la como apenas um medalhão. Em algumas casas cristãs você abre o Salmo 91, deixa lá aberto, né? Isso aí realmente não vai ter nenhum efeito. Mas quando você conhece, você procura, você encontra. E aquele que não tem sabedoria, a palavra diz que peça a Deus que Ele dará totalmente a sabedoria necessária. E que no próximo ano, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos estar aqui comemorando 500 anos de reforma protestante, sabendo que essa reforma ela não parou, ela continua e vai depender. Deus ele não vai usar os elementos da natureza, Ele vai usar você para ser porta-voz da palavra dEle. Então, sua importância no mundo, como pessoa propagadora do Evangelho, como Lutero foi em 1517, na Alemanha. Quem sabe daqui nós teremos homens e mulheres aí, lançando novas teses aí para discutirmos mais adiante. Quem sabe, né?